Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5 e versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos. E eu estou na fé, queridos, que Deus vai falar conosco, amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém, queridos? Só até aí é o suficiente. E creio que Deus, Ele vai falar conosco. E você tem a liberdade de se expressar, de se alegrar esta noite. Bendito seja Deus. Queridos, o texto a qual nós tomamos por apreço em ler alguns versículos fala de um milagre na vida de um homem que sofreu por 38 anos. A Bíblia não diz, queridos, que ele se encontrava ali há 38 anos. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele sofreu por a enfermidade há 38 anos. Mas o interessante é que, dependente do tempo, ou quem sabe, dependente da idade deste homem, a qual o texto não fala, não mostra, Jesus operou o milagre na vida dele. O importante é isto. E a Bíblia nos diz, querido, que está tendo uma festa em Jerusalém. Essa festa, ela é tradição, pois até os dias de hoje esta festa é comemorada entre os judeus em Jerusalém. E a Bíblia nos informa, queridos, que Jesus, no capítulo 4, ele está agora operando, curando o filho de um oficial. Ou seja, está tendo a festa em Jerusalém. Porém, Jesus, ele se encontra fazendo a obra de Deus. Jesus se encontra operando milagres em outra região. E a Bíblia nos informa, querido, como nós fizemos menção de ler, que ali em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda. E ali a Bíblia nos informa que
tinha uma grande multidão de pessoas. Só que estas pessoas, elas não estavam bem, pois a Bíblia nos informa que eles estavam enfermos, eles estavam doentes. Uns se encontravam cegos, outros paralíticos e outros coxos. E o texto, querido, no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus agora está subindo para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém e para a festa. Só que a Bíblia nos informa que Jesus, indo para a festa, agora ele desvia o caminho, porque Jesus, queridos, ele não veio a esta terra para festejar alguma coisa, porque a grande festa ainda está para acontecer. Jesus, na verdade, ele veio a esta terra para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus, cooperador Francisco? A vontade de Deus, querido, é em salvar as pessoas, é em curar as pessoas, e outras coisas a mais. Na verdade, muitas coisas. E a Bíblia nos informa que Jesus, ele, ao invés de ir para a festa, ele desvia, ele muda a rota, ele muda o trajeto. E ele foi para onde, irmão Francisco? A Bíblia nos informa que Jesus, ele vai para este local aonde tinha também uma grande multidão. Só que esta multidão não estava festejando, só que esta multidão não estava se alegrando. Pelo contrário, esta multidão se encontra triste, desanimadas, porque estavam doentes, porque estavam enfermos. Só que a Bíblia nos informa, queridos, que Jesus, quando ele chega nesse ambiente, ele vê um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Esse homem, ele padeceu há 38 anos. Só que Jesus, queridos, já tinha visto ele, já tinha observado ele, já tinha olhado para ele. E o interessante é que, além de Jesus ter visto ele, observado ele, olhado para ele, ele sabia que este homem estava neste estado, estava sofrendo há 38 anos. E eu já tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você já se perguntou: será se Jesus está me vendo? Será se Jesus está contemplando a minha vida?
Ele está te vendo sim, meu irmão. Jesus, Ele está te contemplando. E além dele estar te contemplando, além dele estar te vendo, Ele sabe o que está se passando pela tua vida. Ele sabe o que está acontecendo na tua vida. Ele sabe de tudo. Ele está contemplando as suas guerras. Jesus está contemplando as suas lutas. Jesus está contemplando esse problema. Jesus, Ele está contemplando essa enfermidade, quem sabe esta doença, esta crise financeira. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. E qual é, pregador? Ele está chegando até você. Ele está chegando até você. Por quê, irmão? Porque Ele desviou o caminho, Ele mudou o trajeto. Ele não está indo para festa alguma. Por contrário, Ele está em direção à tua vida. Ele está indo em direção à tua casa esta noite. Aleluia. Porque Ele tem milagres a realizar na tua vida. Esta noite Ele preparou para mim e para a tua vida, queridos, para operar na nossa vida, para operar na nossa casa, para operar na nossa família. O texto diz que Ele estava subindo para Jerusalém, para a festa. Só que Ele mudou o trajeto, Ele mudou o percurso. E eu estou acreditando que Jesus tinha muitos lugares para ir esta noite. Eu não estou dizendo que Ele não vai. Pelo contrário, Ele vai, porque a sua presença está em todo lugar. Mas nesta noite, querido, Ele mudou o trajeto. Para quê, irmão Francisco? Para operar na tua vida. Para operar o milagre que tanto tu almeja de Deus. Eu creio. Eu creio nesta palavra. O interessante, querido, que o texto fala que neste ambiente jazia ou tinha uma grande multidão de pessoas enfermas, cegas, coxas, paralíticas. Jesus poderia curar todos? Poderia. Só que Jesus, querido, Ele resolveu curar este homem. Jesus, Ele resolveu restaurar a saúde deste homem. E eu estou acreditando, querido, que no meio de uma grande multidão, Jesus nesta noite Ele está resolvendo mudar a tua vida, mudar a tua história. Eu creio. Eu prego esta palavra, querido, graças a Deus, toda semana. E eu prego, querido, com a mesma fé, com a mesma certeza que Jesus está operando, que Jesus está fazendo milagres. E por mais que eu não veja ali de imediato, mas de vez em quando alguém liga para mim dizendo: Francisco, aquela palavra lá foi para mim e eu fui curada, eu recebi meu milagre. É por isso que eu creio nesta palavra, é por isso que eu creio nesta palavra. E nesta noite não é diferente, meus irmãos. Eu estou crendo que Jesus, por intermédio da sua palavra, Ele está operando nesta noite na tua vida. Eu não sei qual área da tua vida se encontra enferma ou doente, como este homem. Quem sabe 38 anos, quem sabe 10 anos, 1 ano. Mas Jesus, nesta noite, eu creio
que Ele está indo em tua direção. Ele está indo em direção à tua casa. Ele está indo em direção à tua família. Ele está indo em direção aos teus negócios. Eu creio. E quando Ele chega lá, Ele vai operar o milagre. Ele vai restaurar. Ele vai transformar. Ele vai mudar. Porque foi para isto que Ele se manifestou nessa terra. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O interessante, querido, que quando Jesus se aproxima deste homem, e Jesus faz uma pergunta para ele, e a pergunta é muito simples: queres ser curado? E quando Jesus faz essa pergunta a ele, querido, a Bíblia diz que esse homem, ele começa ali a conversar com Jesus, a dialogar com Jesus. Ele começa a relatar o que ele está vivendo naquele lugar. Ele começa a dizer que ele não tem ninguém para colocar ele dentro daquele ambiente que continha água, que a Bíblia nos informa no versículo 4 que um anjo, em certo tempo, descia naquele ambiente e a água se movimentava, e não tinha ninguém para colocar ele. Se nós for analisar, querido, esse homem, ele está falando isso para Jesus porque ele se sentia abandonado. Ninguém dava valor para ele. Parece que alguém colocou ele lá e esqueceu dele. Não liga mais para ele. Alabai de Calamandarábia. E tem muitas pessoas vivendo hoje em dia assim, queridos, desprezado, abandonado. Ninguém liga mais para ele, ninguém liga mais para ela. Finge que nem mais existe, só porque está passando por um problema, só porque está passando por uma dificuldade, só porque está passando por isso e por isso e por isso. Só que por mais que as pessoas te esqueçam, Jesus jamais vai te esquecer. Jesus, ele te visita esta noite. Jesus, ele visita a tua casa esta noite. Aleluia. Jesus, ele visita esse ambiente esta noite. Naquele dia ali, querido, a qual a Bíblia não fala qual foi o dia, mas ali não desceu um anjo com letra minúscula, não. Quem apareceu ali, quem desceu ali, quem pisou ali, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E Deus é diferente de anjos. Anjo só desce em um local, anjo só vai em determinado ambiente se Deus ordenar, se Deus mandar. Mas aqui é diferente, querido. Foi o próprio Deus que pisou nesse local. E o interessante, querido, que quando Deus envia um anjo a certa pessoa, querido, é para operar um milagre, é para operar, querido, uma cura, quem sabe, ou para levar uma mensagem a alguma pessoa. Só que aqui é diferente. É o próprio Deus que pisou neste ambiente, é o próprio Jesus Cristo que resolveu ir ao encontro daquele homem.
visitar aquele homem, mudar a história daquele homem, mudar a situação daquele homem. E nesta noite, querido, não é anjo que está pisando aqui, não é anjo que está visitando a tua casa, não é anjo que está visitando a tua vida essa noite. Quem é, irmão Francisco? É Jesus de Nazaré, é o próprio Deus, é o próprio Deus que está operando na tua vida, é o próprio Deus que está tocando na tua vida esta noite. Aleluia. Oh Jesus, é Deus, é Deus, queridos. E a Bíblia diz que este homem, se fosse eu na ocasião aqui, a minha resposta era sim, eu quero ser curado, eu quero ser sarado. Mas esse homem não, ainda perdeu tempo conversando com Jesus. Eu sei que é maravilhoso conversar com Jesus, porque eu converso com Jesus todos os dias, e se eu pudesse, era todo momento. Porque quem conversa com Jesus uma vez, jamais quer deixar de conversar com Ele. Eita Jesus! Só que Jesus queria uma resposta desse homem. E esse homem, se nós ler o texto, ele não vai responder Jesus, ele não vai dizer nem sim nem não. Aí Jesus viu que ele não tinha resposta para dar. Jesus fala para ele: olha, seja curado, pega a tua cama e vá. Eita Deus poderoso! Eu estou acreditando, queridos, que por mais que você não tenha resposta suficiente para Deus te restaurar esta noite, te curar esta noite, operar um milagre na tua vida esta noite, mas por Ele mesmo, Ele está tocando na tua vida, Ele está operando na tua vida esta noite. Amém, meus irmãos? Jesus curou este homem, mudou a história deste homem, sem ele responder a pergunta de Jesus. Porque Jesus, querido, estava determinado a curar aquele homem, a mudar a história daquele homem. E eu estou acreditando que nesta noite Jesus, Ele está determinado a mudar a tua vida, a mudar a tua história. Amém, meus irmãos? Quem recebe esta palavra, louvado seja Deus. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus, Ele já fez grandes maravilhas na nossa vida, amém?